Fala galerinha do YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Desenrola Davidson, o canal que vai desenrolar para vocês assuntos mais complicados que vocês possam achar mais complicados, e vocês vão ver aqui que vou deixar para vocês esses assuntos que podem ser complicados de uma maneira mais fácil, mais simples, direto e sem enrolação. Tô vendo agora quem manda ter óculos anti-reflexo, né? Fazer o que? Depois melhora, por enquanto vai ser assim. E aí, se liga aí no canal Desenrola Davidson, que hoje começa a nossa playlist de raciocínio lógico. E aí pessoal, como eu falei na entrada anterior, no início aí desse nosso vídeo, o tema de hoje é raciocínio lógico. Começa a nossa playlist de raciocínio lógico. Podem ter colocado na sua mente, podem ter colocado na sua cabeça aí, podem ter mostrado para vocês que raciocínio lógico é algo difícil, é algo complicado. Ah, que coisa chata. E você vai ver aqui que não é bem assim. Raciocínio lógico é um tema muito interessante, é importante conhecer, e você vai ver que aqui eu vou mostrar a vocês que não é coisa de outro mundo, não é bicho de sete cabeças. Você vai ver que raciocínio lógico nada mais é do que o de sempre, prática. E eu vou mostrar a vocês que não é difícil. É só uma questão da gente ter um pouquinho de interpretação, mas é fácil. Vou mostrar para vocês que é fácil, ou seja, eu estou aqui para isso. É o nome do canal aí, ó, Desenrola Davidson. Eu vou desenrolar essa parada aí, né? Então faz o seguinte, para começo de conversa, deixa o like. Para começo de conversa, deixa o like, se inscreve no canal, e se você acha que isso aqui é interessante, ativa lá o sininho que você vai receber as notificações de todos os vídeos novos aqui do canal. Faz mais. Manda para aquele teu desafeto. Olha, assiste aí esse vídeo aí de raciocínio lógico. Manda aí para quem tu acha que precisa também desse conteúdo. E aí, de antemão, eu peço paciência para quem vai acompanhar, espero que você acompanhe, né? Já que você chegou até aqui, termina o vídeo aí pelo menos, né? E você vai ver que a pegada vai ser legal. E peço paciência porque realmente os 2 ou 3 primeiros vídeos dessa nossa sequência, os 2 ou 3 primeiros vídeos dessa playlist vão ser um pouco teóricos, né? São vídeos realmente de fundamentação, são vídeos que vão trazer a essência do raciocínio lógico para vocês, né? E aí, se você acompanhar, eu espero que sim, né? Até o final dessa nossa série, dessa nossa playlist aí de raciocínio lógico, lá na frente eu vou falar sobre alguns conceitos que a gente vai estar comentando agora nesses vídeos iniciais. Então, talvez fique difícil a compreensão, talvez seja isso, né? Que às vezes quando a gente vai estudar alguma coisa que é de exato, a gente quer ver logo números, a gente quer ver logo o resultado, a gente não se apega ao conceito, à teoria, a gente não se apega à base, e aí fica difícil. Então vamos começar, né, com esse tipo de pegada aqui. Então peço paciência, porque os 2 ou 3 primeiros vídeos vão ser assim, uma pegada mais de conteúdo, tá? Vão ter alguns exercícios aí no meio do caminho, exemplos, claro. E aí eu já lanço um desafio. O tema da aula de hoje, a aula fica pesada. O tema do vídeo de hoje vai ser proposição lógica e valor lógico. Então, já me diz aí uma coisa, já bota aí sim ou não, Davidson, sim ou não. A seguinte frase: os marcianos vivem na Lua. Os marcianos vivem na Lua. Digam pra mim aí no chat. Digam pra mim aí nos comentários. No chat, nos comentários. Bota aí, sim ou não, se isso é uma proposição lógica. A seguinte frase: os marcianos vivem na Lua. Me digam se isso daí é uma proposição lógica. Bota aí, sim ou não, Davidson? E aí eu vou saber. E claro que ao final do vídeo de hoje, vocês vão desvendar esse mistério, porque nós vamos falar sobre essa frase no nosso vídeo. Segue aí! Pronto, pessoal. Agora, vamos lá. Vamos começar falando sobre proposição lógica. Olha, falei para você, primeiro é fundamental isso. Mas antes de nós falarmos de proposição lógica propriamente dita, vamos entender o que é uma proposição. E olha, proposição vem de propor algo, submeter a um julgamento. Proposição será uma declaração a qual nós vamos atribuir essa ideia de julgamento. Nós vamos julgar alguma coisa dessa proposição e daqui a pouco a gente vai ver que coisa é essa.
Olha, nada mais é do que uma sentença declarativa, ou seja, representa algo que nós vamos declarar. E essa nossa declaração, ela pode ser feita por várias formas. Pode ser por palavras, pode ser por símbolos, pode ser por expressões numéricas, pode ser graficamente, enfim, várias são as ideias ou as formas pelas quais nós podemos representar essa sentença declarativa que chamaremos de proposição por enquanto. Vamos aos exemplos. Veja, Marte faz parte do sistema solar. Beleza, está sendo declarado, está sendo dito. Ó, vê, proposição que está sendo dito. A letra B não está na palavra casa. É algo que está sendo dito também. Beleza. Eita! Numérica, também, nós estamos declarando que 4 mais 7 é igual a 11. Percebe que é uma declaração? O número 1 não faz parte do conjunto dos números naturais. Olha, já temos aí talvez uma ideia de quebra. Nós temos duas proposições aí que sentem um não no meio, negativa. Beleza, sem problemas. Foi declarado alguma coisa ou não? Foi, então é uma declaração. 10 maior que 25. Beleza. Temos aí alguns exemplos utilizando duas formas de representar essa declaração, né, de representar essa sentença declarativa, digamos assim. Nós estamos usando duas formas. A forma por palavras, nós temos frases, e a forma numérica, nós temos aí expressões numéricas, sentenças numéricas. Todas essas que estão na tela aí que vocês estão vendo são sim proposições, são sentenças declarativas. Beleza até agora? Vamos seguir o baile. E aí vem a pergunta que vocês poderiam estar se fazendo aí. Quer dizer, Davidson, que tudo ou toda frase que nós lemos ou tudo aquilo que pode ser dito vai ser uma proposição lógica? Será? Em outras palavras, esse questionamento está nos dizendo, quer dizer que toda proposição será automaticamente uma proposição lógica? Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários aí. Sim, tudo é proposição lógica. Não, nem tudo é proposição lógica, porque agora, se quiser dar pausa e depois você sabe, porque vem as interrogações, será, qual é a resposta? Não, pessoal. Não quer dizer... Aí vai começar a enrolar a mente de vocês, né? Não, estou aqui para enrolar nada, né? Então não é assim. Não quer dizer que tudo aquilo que nós vamos ler, tudo aquilo que pode ser dito, será julgado uma proposição lógica. Vamos aprender como classificar as proposições em proposição lógica daqui a pouco. Segue o baile. E por que não? E por que não lembrei? Tá bom, não é uma música, deixa pra lá. Mas antes da gente falar sobre o porquê das proposições diversas não serem todas classificadas como proposição lógica, nós precisamos entender o conceito de valor lógico. Tá? Nós precisamos conhecer agora a ideia do valor lógico para podermos voltar ali, né, para a classificação das proposições em lógica ou não lógica, digamos assim. E o valor lógico, pessoal, o que vem a ser? O que vem a ser o valor lógico? O valor lógico nada mais é do que o resultado daquele julgamento. Você lembra que no comecinho a gente falou que proposição é algo que a gente pode atribuir um julgamento. Pronto, o valor lógico vai ser o resultado desse julgamento que nós vamos fazer sobre as proposições, sobre aquelas frases que nós temos, que nós vamos ter, digamos assim. E aí, dentro dessa análise, o valor lógico, ele só pode assumir duas classificações. Ou o valor lógico vai ser verdadeiro, ou o valor lógico vai ser falso. Quer dizer o seguinte, a gente vai ler aquela frase, a gente vai ler aquela sentença ali. E aí a gente vai dizer, não, essa sentença é verdadeira, ou essa sentença é falsa. Aquilo que a gente está lendo, a proposição que a gente está lendo, a gente vai dizer se aquela informação dentro dos nossos conhecimentos, se é verdadeiro ou se é falso. Beleza? Então,
O valor lógico é exatamente isso, o resultado do julgamento que nós fazemos diante de uma proposição, diante de uma sentença. Beleza, pessoal? Fique tranquilo que virão os exemplos. Ou seja, atribuir valor lógico, como eu acabei de falar para vocês, é dizer se aquela sentença ela é verdadeira ou falsa. Vamos agora voltar para a questão da proposição lógica. Vamos ver aqui algumas situações, alguns exemplos, e aí a gente já vai começar a pôr em prática essa ideia da classificação. Feliz Natal! Feliz Natal! Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu tô parecendo um locutor de rádio, velho. Faça a tarefa, menino! Faça a tarefa, menino! E aí? Dá uma pausa se quiser e bota aí nos comentários. Qual o valor lógico dessas sentenças? Feliz Natal, qual o seu nome? E faça a tarefa, menino. E aí, pessoal, nenhum não tem como a gente atribuir valor lógico a essas sentenças. Perceba que dessas aí não tem nada sendo dito. Não tem nada assim sendo dito. Ó, Feliz Natal, não está declarando nada. Você está expressando, né, um sentimento, digamos assim. Qual o seu nome? É uma interrogação, você está perguntando, não está declarando. Faça a tarefa, menino. É uma ordem. Você não está declarando, você está ordenando. Né? Então, essas sentenças que aí estão, elas não serão sentenças lógicas, não serão proposições lógicas, porque para essas a gente não consegue dizer se elas são verdadeira ou falsa. Beleza? Então não é possível atribuir valor lógico a essas sentenças. Logo, elas não são sentenças lógicas, proposições lógicas. Vamos firmar isso daqui melhor? Olha, vamos classificá-las: sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, sentenças imperativas. Ó, caramba, feliz aniversário! Como é o seu nome? Quanto foi o jogo ontem? Abra a porta, menino! Leia aquele livro, faça a tarefa! Como é que nós vamos atribuir valor lógico a isso, meu povo? Não tem como. Então, esses tipos de sentenças aí, elas nunca serão classificadas em proposição lógicas. Né? Não dá para atribuir o valor lógico a essas sentenças aí. As sentenças que serão classificadas como proposição lógicas são ao contrário dessas. São aquelas que sim, a gente pode ler, pode ver o que está sendo dito e dizer: ah, isso é verdadeiro, ah, isso é falso. Beleza? Vamos seguir. Vamos. Ó, apenas sentenças desse tipo que podemos classificar como verdadeiro ou falso, que serão as nossas proposições lógicas. Essas são as sentenças declarativas, aquela que a gente falou lá no começo. Então pronto. Tem um pouquinho de português aqui, né? De frases ali naquela tipo de frase. Eu sou um pouquinho ruinzinho em português, mas eu me lembro disso, né? Declarativa, imperativa, interrogativa, né? Exclamativa, pronto, é parecido. Só as declarativas é que serão proposições lógicas. E aí vamos usar os mesmos exemplos lá do começo para não se perder, né? Para não criar novos, não, os mesmos, para a gente ver. Marte faz parte do sistema solar. É uma declaração? Sim, nós estamos dizendo que Marte faz parte do sistema solar. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Veja que nós atribuímos o valor lógico a essa declaração. Que lindo, ela é uma proposição lógica. O número 1 não faz parte do conjunto dos números naturais. Isso é verdade ou falso? Isso é falso. O número 1 é o segundo número ali dos naturais, né? Os naturais começam do 0. 0 é o primeiro, 1 é o segundo. Então, 1 faz parte do conjunto dos números naturais. E aí tem um não na frente. 1 não faz parte do conjunto dos números naturais? Falso. Mais uma vez, atribuímos o valor lógico à nossa sentença, porque foi algo que foi dito. Foi uma declaração. Terceira, a letra B não está na palavra casa. Oxi, tá doida? Tá doido? Aí, ó, C-A-S-A. É claro que B não está na palavra casa, né? Claro que não. Se ele não está na palavra casa, se a letra B não está na palavra casa, essa declaração ela é o quê? Vezinho, verdadeira. Por fim, as numéricas, né? 4 mais 7 é igual a 11. Verdade ou falso? Se a gente somar 4 com 7, vai dar 11, sim ou não? Sim, então essa declaração ela é verdadeira.
10 maior que 25 é falso, né? É falso isso aí, que 10 é menorzinho que 25, né? Então, falso. Veja, o ponto X da questão foi, tivemos exemplos, e desses exemplos nós primeiro percebemos que eles são sentenças declarativas, que elas estavam declarando alguma coisa, e dessa alguma coisa que estava sendo declarada, nós fomos lá e atribuímos o valor lógico das 5. Então essas 5, sim, são proposições lógicas. Por quê? Mais uma vez, só para reforçar de verdade, porque nós fomos capazes de atribuir valor lógico a elas. Beleza? Eita, já tem um círculozinho aí. Que onda, então eu vou adiantar, foi mal. Eita, cebola, foi o rap que apareceu, mas vamos lá, o nome dele é rap esse olho, tá? Falha nossa, desculpa, mas vamos seguir, olha. Geralmente as proposições são representadas por letras minúsculas, né? P, Q, R, S, tanto faz, letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, proposição Pzinho ali, ó. Peixes são animais aquáticos. Proposição Qzinho ali, ó. 5 maior que 8. Proposição Rzinha ali, ó, R, os gatos não são mamíferos. Pessoal, seguinte, nas nossas expressões, né, nas nossas operações, vão aparecer dessa forma, as letrinhas, representando as nossas sentenças lógicas. Mas é óbvio, é claro que nós temos que saber, aquela letrinha está representando qual declaração. Então nós vamos ter, obviamente, a listagem, né? A lista, como está aí exposto para vocês. Pzinho representa peixes, são animais aquáticos. Beleza. Quando nós formos analisar Pzinho, a gente já sabe que P representa isso daí. Ok? A gente tem que saber previamente o que a letrinha está querendo dizer. Ou seja, qual é a proposição lógica que aquela letrinha está substituindo ou está representando. Beleza? E aí vem a pergunta. O olho apareceu. O olho é virado. Rap o nome dele. Haverá alguma proposição que possa ao mesmo tempo ser verdadeira e falsa? Será que a gente vai ter alguma proposição que ao mesmo tempo ela é verdadeira e falsa? Vamos ver. Será que isso é possível? Será que existe essa situação? É claro que não. De forma alguma. Jamais. Jamais alguma coisa vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Poxa, não, é talvez. É talvez. Não existe talvez. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Tá? Então não existe a possibilidade de uma sentença ao mesmo tempo ela ser verdadeira ou falso. Isso fere os princípios da lógica. E aí por que não? Porque o raciocínio lógico está embasado sobre esses princípios. E eles são fáceis de se entender, né? Obrigatoriamente, eles deverão ser obedecidos. Vamos a esses princípios, porque dizer que uma sentença ela pode receber valor lógico de verdadeiro e falso ao mesmo tempo, a gente está ferindo esses princípios. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira, ela é verdadeira. Uma proposição falsa, ela é falsa. E jamais teremos uma salada de frutas aí. Tá? Então sempre uma proposição verdadeira será verdadeira e uma proposição falsa será falsa. Ela é identificada como verdadeira e ela vai ser identificada como falsa se assim for. Princípio da não contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Dizer que algo é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, você estará se contradizendo. Então, não é possível jamais uma proposição ela receber valor lógico de verdadeiro e falso ao mesmo tempo, com base nesses princípios. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Quer dizer o seguinte, olha, terceiro excluído, ou seja, só existem dois. Só existem duas possibilidades para o valor lógico. Quais são? Ou é verdadeiro ou falso. Não existe mais nenhuma outra, então é terceiro para frente excluído. Beleza? Esses são os princípios do raciocínio lógico. Tudo que a gente estuda no raciocínio lógico tem fundamento nesses princípios.
Bom, é comum e é muito normal a gente confundir o princípio da não contradição com o princípio do terceiro excluído. Mas vamos, né, quebrar essa ideia, vamos aqui para um exemplo, para eliminar qualquer tipo de dúvida que você possa ter ainda, né, em relação a esses dois princípios. Exemplo 1. Olhe, suponha o segundo turno de uma eleição presidencial, onde temos Maria e Carlos como candidatos. É segundo turno, só passou Maria e Carlos, o restante não conseguiu esse pleito, eles ficaram ali empatados ali, Maria e Carlos. Pois bem, na hora de exercer o voto, um eleitor que de fato quer escolher um candidato, não é aquele eleitor que vai votar branco ou nulo, né? O cara que quer, a moça que quer ali de fato escolher o candidato. Não, vou votar em Maria ou em Carlos, eu quero eleger alguém. Beleza. Essa pessoa só poderá optar entre Maria e Carlos. Por quê? Porque só tem eles dois. Não existe mais ninguém no pleito. José não está mais lá. Luana não está mais lá como candidata. É só Maria e Carlos. Logo, nós não temos outra opção se somos eleitores que queremos votar em alguém. Configuramos aí o princípio do terceiro excluído. Só temos duas opções. Exemplo 2. Suponha que Jax, nosso amigo internacional, ele vai ao estádio da Ilha do Retiro assistir ao clássico entre Sport e Náutico. Jax vai assistir ao jogo entre Sport e Náutico. Beleza. Nesse contexto, é um clássico nordestino, é um clássico aqui de Pernambuco. Você que é de fora aí, que possa estar se perguntando que jogo é esse. É um clássico, viu? Então, nesse contexto, Jax não pode ir com a bandeira do Náutico e a camisa do Sport. Ele vai ser contraditório. Como é que pode o cara torcer para os dois times ao mesmo tempo? Se os dois times são rivais. Que aqui é um clássico, é pega pra capar, é como Brasil e Argentina, é como Palmeiras e Corinthians. É pau. É pau no sentido figurado da coisa, sabe? É pau no sentido da guerra, da guerra. Eita, guerra, tô piorando. Do jogo, da disputa. É clássico, né? Olha, ele seria contraditório usando as cores dos dois times ao mesmo tempo. Daria errado para ele. Qualquer torcida que ele fosse, a galera aí, meu irmão, né? Que é isso? Se o cara fosse para a torcida do Náutico, que é isso, meu irmão? Você aí com a camisa do Sport, fosse para a torcida do Sport, irmão, que é isso aí você com a bandeira do Náutico? Não pode, ele estaria sendo contraditório. Ó. Se ele escolher a torcida do Náutico, vestindo a camisa do Sport, vai dar errado para ele. Se ele for para a camisa do Sport com a bandeira do Náutico, também vai dar errado, né? Ele não pode ser contraditório, ou seja, ele não pode ir com Sport e Náutico ao mesmo tempo. Mas ele podia ir com a camisa de outro time. Por exemplo, tem aí, ó, Manchester City da Inglaterra. Ele bota lá a camisa do Manchester City, beleza. Aí ele vai poder entrar em qualquer uma das duas torcidas. Ó, configura o princípio da não contradição, né? Mas aqui, ó, a gente meio que não tem o terceiro excluído. Veja que o terceiro aqui pode ser utilizado, né? Foi só para representar que pode existir essa ideia. No contexto da coisa aqui, mas ó, ou ele vai do Náutico ou ele vai do Sport, para não ser contraditório. Vamos ver o que é que está nos aguardando agora. Vamos lá. Eita, apareceu o olho, apareceu o rap. Quando o rap chega, que tem algo diferente, digamos assim, para aparecer, para surgir. Cuidado! O que o rap quer dizer com cuidado? Cuidado com as sentenças abertas. Pessoal, cuidado com as sentenças abertas. Vamos identificá-las. Olha, sentenças abertas são aquelas que não possuem sentido completo. Ou seja, nessas sentenças existe uma falta de informação. Elas não são completas. Vamos aos exemplos. Olha, ela foi a melhor jogadora de futebol daquele ano. É uma declaração ou não é? É sim, está sendo dito algo. Ó. Ela foi a melhor jogadora de futebol daquele ano. É uma sentença declarativa. X menos 7 igual a 5. É uma sentença declarativa também? É sim, nós estamos declarando que x menos 7 é igual a 5. Mas vamos lá. Ó. Se liga nesse tipo de sentença.
porque esse tipo não é proposição lógica. E aí você, eita, Davis, agora eu endoidei. Porque isso daí é uma sentença declarativa. E por que não é lógica se as sentenças declarativas são as sentenças lógicas? Calma, não são todas as sentenças declarativas que nós vamos classificar como proposição lógica. Por exemplo, essas duas. Essas duas são incompletas. Essas duas são sentenças abertas. Quer ver por quê? Deixa eu te mostrar. Deixa eu só pegar o lapisinho aqui. Pronto, de vermelhinho, lapisinho aqui, olha. Ela, quem? Começa por aqui. Né? Ela quem? Deixa eu botar aqui ó, o quezinho. Ela quem? Ela quem? Que foi eleita a melhor jogadora de futebol daquele ano. Oxe! De que ano? Veja que a informação não está completa. Maria Joana foi eleita a melhor jogadora de futebol do ano de 2024. Opa, informação completa. Mas do jeito que está aí, está incompleto. Eu não sei quem é ela, eu não sei de que ano foi, então eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Depois ali, ó, x menos 7 igual a 15. Tem gente que vai lá e mata verdadeiro. Verdadeiro se a pergunta, se a declaração for isso, é uma equação do primeiro grau. Aí tem gente que vai se meter a resolver. Não é para resolver, isso é uma declaração. Está dizendo que x menos 7 é igual a 15. Beleza, mas qual é o valor de x? Olha, para x igual a 2. Isso é verdadeiro ou falso? Para x igual a 2. Isso é falso, né? 2 menos 7 é 5. Beleza. Aí a gente vai lá, olha, para x igual a 22. Pronto, para x igual a 22, isso é verdadeiro. Eita, para x igual a 2 foi falso. Mas veja, a gente saiu jogando valor em x, porque está incompleto dizer x menos 7 igual a 15. É uma equação do primeiro grau que a gente resolve para descobrir o valor de x. Desse jeito, a informação está incompleta. Então a gente não pode dizer se é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, cuidado com isso, cuidado com as sentenças declarativas que não têm sentido completo, que são essas sentenças abertas. Elas não são sentenças lógicas, porque está faltando informação para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Beleza, pessoal? Para finalizar, vamos classificar as proposições lógicas em simples ou compostas. Proposições lógicas simples são aquelas que vêm sozinhas, que vêm desacompanhadas de outras proposições, ou seja, só tem ela. Por exemplo, quezinho aí, ó, todo homem é mortal. Só tem uma declaração, só isso, só está dizendo que todo homem é mortal. Rock and roll não é um gênero musical. Olha, só tem isso, só está sendo dito isso, que rock não é um gênero musical, é um estilo de vida, né? Rock and roll não é um gênero musical, está dizendo aí. Uma coisa só está sendo dita. Nós também podemos ter as proposições compostas. Ocorre quando duas ou mais proposições vêm conectadas entre si, formando uma só sentença. Ou seja, agora nós vamos ter duas declarações formando uma única sentença. Por exemplo, a declaração, a proposição T. A Lua é de Marte e o fogo não provoca queimaduras. Olha, aqui nós temos aí duas declarações. Uma declaração dizendo que a Lua é de Marte e outra declaração dizendo que o fogo não provoca queimaduras. Tem duas coisas aí. Se tem duas coisas, essa proposição T, ela é o quê? Composta. Tem mais de uma informação sendo dita. Como também na proposição R. Olha, cavalos são quadrúpedes ou humanos são mamíferos. Que loucura, mas é nenhuma. Raciocínio lógico tem disso. Cavalos são quadrúpedes ou humanos são mamíferos. Beleza, de novo, nós temos aí mais de uma coisa sendo dita. Se nós temos mais de uma coisa sendo dita, quer dizer que R é uma proposição lógica o quê? Composta. E olha,
o Ezinho e o Ouzinho, além de estarem em outra cor, em azul, estão circulados aí de vermelho. Oh, por que, Davidson? Porque esses camaradas nós vamos chamar de conectores lógicos. E isso é spoiler. Ou seja, nossa próxima aula nós vamos começar a falar sobre essas interligações entre as sentenças lógicas através desses conectivos, desses conectores. E aí o bicho vai começar a pegar um pouquinho, mas a gente vai desenrolar para você, não se preocupe. O fundamental agora é você encerrar essa aula, encerrar essa videoaula aqui, sabendo o que é uma proposição lógica, o que é o valor lógico e saber definir qual é o valor lógico daquelas sentenças que são proposições lógicas. E eu espero profundamente que esse objetivo tenha sido atingido. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eita, bora treinar! Apareceu agora o nosso momento. Pessoal, vou colocar aqui, ó. Pronto, olha as perguntinhas aí, o que é que você vai fazer? Você vai dar pausa, você vai responder e você vai voltar assim que responder para a gente corrigir, tá? Vou confiar, dá uma pausa aí, responde e volta. Agora que você voltou, vamos lá, será que você acertou? Eu espero que sim, quem assistiu a aula toda, quem acompanhou, acertou. O que é uma proposição lógica? Ora, é uma sentença declarativa que pode o quê? Que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Exemplo, nem pedi exemplo, mas está aí, ó. Marte faz parte do sistema solar, nós podemos classificar em verdadeiro ou falso, e essa daí, óbvio, é verdadeira. Segundo, toda frase que lemos pode ser considerada uma proposição lógica. Olhe que eu bati muito nessa tecla, a resposta é não. Apenas as sentenças declarativas podem ser proposições lógicas. E digo mais, apenas as sentenças declarativas completas, né? Exemplo, ó, qual o seu nome? Não é uma proposição lógica. Por que não? Porque a gente não pode dizer se isso é verdadeiro ou falso. É uma pergunta, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Você vai lá e responde, fulano. Mas qual é o teu nome? É verdadeiro ou falso? Não tem como, né? Então, a gente não pode atribuir valor lógico a essa frase, porque ela é interrogativa. Assim sendo, ela não é uma proposição lógica. Porque a proposição lógica é apenas aquela frase declarativa que nós temos a possibilidade de atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso. Por fim, o que são as sentenças abertas? Já foi agora no finalzinho da aula, está com a mente fresquinha e respondeu corretamente. E assim, ó, são sentenças que não têm sentido completo. Por quê? Por falta de informações. Falta informações nela, então elas não são completas. Exemplo, o que a gente usou, x menos 7 igual a 15, não é proposição lógica, porque para a gente atribuir o valor lógico a essa sentença matemática, nós temos que saber qual é o valor de x. Tem que ser proposto, tem que ser dado um valor a x para a gente fazer as continhas e dizer se isso é verdadeiro ou falso. Ou seja, essa sentença está incompleta de informação, então ela é uma sentença aberta e não é uma proposição lógica. Bom, pessoal, seguindo o nosso Bora Treinar, olha eu aí de volta, ó, apareci novamente, estou aqui de volta para vocês. Vamos seguir aí o Bora Treinar? Pensou que eu tinha esquecido, foi? Esqueci não, fera. Aquela frase lá do começo, ó. Os marcianos vivem na Lua. Os marcianos vivem na Lua. Isso é uma proposição lógica? Isso é uma sentença lógica? Vamos lá, olha. Está sendo declarado alguma coisa? Sim, está sendo declarado que os marcianos vivem na Lua. Está faltando alguma informação para a gente dizer se isso é verdade ou se isso é mentira, ou seja, se é verdadeiro ou falso? Se essa sentença é verdadeira ou falsa, está faltando alguma informação? Não. Então essa sentença ela não é aberta, é uma sentença declarativa completa. Assim sendo, sim. Olha aí, ó. Sim, sim o quê? É uma proposição lógica. É uma... Eu vou colocar aqui PL, tá? Como proposição lógica, só para abreviar mesmo. É uma proposição lógica. E vamos além. Essa proposição lógica, ela é verdadeira ou falsa? Alguém aí que já foi lá
na Lua. Me diga aí se viu algum marciano quando foi lá. A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas a gente entende que marciano são os possíveis habitantes de onde? De Marte. E a gente imagina, a gente acredita, a gente julga que eles vivem em Marte e não vivem na Lua, né? Então vamos dizer que essa sentença aqui, lógica, essa proposição lógica, ela é o quê? Falsa. Né? Ela é falsa. Ela é falsa porque os marcianos, eles vivem em Marte, né? Os lunáticos vivem na Terra. Temos lunáticos na Terra, né? Mas os lunáticos seriam os habitantes da Lua, né? Se assim existissem. Mas aí, pessoal, só para a gente fechar, né? Como eu falei no começo, a gente iria analisar essa sentença e tá aí, ó. Quem respondeu lá no começo, sim, parabéns. Para quem respondeu não, não desista. Você com certeza durante o vídeo aprendeu e agora no final respondeu corretamente dizendo que sim, os marcianos vivem na Lua, é uma sentença lógica. E mais, você classificou, é uma sentença lógica que tem valor lógico o quê? Falso. Pessoal, tá aí, encerramos por hoje. Fica aí um pouquinho que tem um recadinho para vocês aí no final. No final não, né? Agora, imediatamente, vou só tirar a tela e voltar com esse recadinho para vocês aí. Agradeço de coração para quem chegou até aqui, ó. Se chegou até aqui e não deu o like, tá vacilando com o tio Davidson. Dá o like aí, aperta no joinha para o YouTube saber que o que eu estou fazendo aqui é uma coisa boa para você. E se você achou legal, se inscreve e inscreve mais um coleguinha, passa para um coleguinha para escrever ele também. Pode ser? Vou contar com isso, né? Com essa ação aí de vocês para a gente estar aumentando aqui o canal. E fica aí para escutar o recadinho. Daqui a pouco, né? Muito em breve teremos o segundo vídeo aí dessa nossa playlist. Muito obrigado. Fica aí com o recadinho para a gente fechar o vídeo. Valeu, pessoal! Fala aí, galerinha! Que bom que você chegou até o final desse nosso primeiro vídeo. É o primeiro de todos dessa nossa playlist aí, dessa sequência de raciocínio lógico. E hoje, né, como nós vimos aí, falei com vocês, passei para vocês os conceitos aí primordiais, né? É o conhecimento do que é e de como classificar uma proposição lógica e a atribuição e o que é o valor lógico. Bom, isso daí é o pontapé inicial. Sem esse conhecimento é muito difícil a gente dar continuidade. E como eu falei para vocês, ó, já dei spoiler aí no finalzinho, eu dei spoiler. Se liga aí, ativa o sininho, porque o próximo vídeo é porreta. A gente vai começar a falar sobre as conexões entre as proposições simples para formar as proposições lógicas compostas. E a partir daí a gente vai ser capaz também de atribuir valor lógico a essas infelizes não, né? A essas camaradas chamadas aí proposições lógicas compostas. Então se liga, ativa o sininho, você que chegou até agora e não se inscreveu, nem deu like, paciência, né? Mete o dedão aí no legalzinho, boy, mete o dedão no legalzinho, quase que não sai aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para saber quando, daqui a pouco, é breve, não demora muito não. Muito em breve chegará aí o vídeo 2, falando sobre as conexões. Ô Davidson, esse material aí, tu vai disponibilizar pra gente? É claro que sim, pessoal. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar aí o link. Você clica no link aí de acesso, é lá no site que eu posto, é de graça, você clica aí no link, vai ser direcionado para o site. Tem outros materiais lá, você pode pesquisar também, pode olhar, pode assistir outros vídeos. Mas aí, claro que sim, todo material que eu usar aqui eu vou disponibilizar. Né? Tem lista de exercícios sendo preparada aí para vocês e eu vou disponibilizar. Tem uma coisa muito massa que está no forno. No próximo vídeo eu digo o que é que está no forno aí e está saindo aí para vocês. Muito em breve. Pessoal, gratidão, muito obrigado para quem chegou até aqui e eu espero que tenha sido legal, que tenha sido útil para vocês e espero contar com vocês no próximo vídeo. E outra, vocês não, só vocês não, você e mais alguém, traga mais alguém para cá, beleza? Valeu, gente, um abraço, bons estudos e ó, raciocínio lógico não é uma coisa difícil. E eu vou provar isso para vocês, afinal de contas, como é o nome do canal? Desenrola Davidson. Valeu, gente!